Muito bem, esse episódio com a doutora Sabrina de Mello Ando foi interessante e especial, primeiro porque ela é minha caloura, formada na Paulista, na Unifesp. Ela acabou fazendo radiologia na USP e por lá ainda está como preceptora. E na trajetória dela, chama atenção a dificuldade da escolha da especialidade. A Sabrina, ela acabou não fazendo radiologia de primeira, foi para a clínica médica e desistiu no meio da residência. Então, esse momento aí que ela dividiu com a gente é um momento muito delicado e que dá para muitos que estão nessa mesma situação explorar positivamente para trabalhar de uma maneira melhor e os aspectos sobre a especialidade, a radiologia, com a tecnologia chegando, a inteligência artificial, novos desafios se depositam sobre a especialidade, gerando dúvidas e perspectivas novas para a atividade, né? Então, a Sabrina explorou bastante essas situações, espero que gostem da discussão, da temática e que aproveitem a experiência e as dicas que a doutora Sabrina compartilhou conosco aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Cá estamos de novo para mais um episódio aqui do Entre Neurônios. E hoje estou bastante feliz. Estou aqui, logicamente, com Karen, que sempre a mãezona presente aqui no nosso podcast. Dá um alô para nós aí, Karen. Bem-vinda, Karen. Oi, obrigada, mais um episódio e hoje com uma convidada de peso, muito legal, uma pessoa que eu gosto muito de conversar. Tem história assim que, olha, vou te contar, e fora a experiência acadêmica dela, profissional, eu acho que, olha, para quem pensa seguir pela radiologia, temos aqui a pessoa ideal para conversar. Obrigada, viu, Sabrina? Doutora Sabrina, vou chamar de Sabrina. Muito obrigada, viu, Sabrina? Muito feliz com Ah, você aqui. obrigada. Deixa eu aqui apresentar, então, a nossa convidada, que é essa doutora Sabrina. Vamos chamar aqui de Sabrina, né? Estamos aqui mais próximas, mas é a doutora Sabrina de Mello Ando. Ela é uma médica formada pela Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e depois ela fez a sua especialização em radiologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e lá também fez o R4, o seu fellow, sua subespecialização em radiologia, que é a parte de medicina interna, e ela hoje atua como médica radiologista no pronto atendimento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, lá em São Paulo, e também pertence ao grupo de abdômen do Hospital Sírio-Libanês e o grupo Fleury. Então, Sabrina, bem-vinda ao episódio, obrigado pelo convite, pela sua presença. Eu aqui também, além da Karen, né, ter essa relação, essa proximidade contigo, também demonstra a minha, porque viemos do mesmo útero, né? Somos índios, né? Formados lá na EPM, eu da turma 70, Sabrina da turma 78, não é isso, Sabrina? Seja Uhum. bem-vinda. Então, eu passo a Muito palavra a ti, obrigada. bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada de ser chamada. Espero contribuir aí um pouquinho com a minha experiência na radiologia. Muito bem, então vamos lá. Como a Karen disse, nós temos muita coisa para discutir, muita história da Sabrina aí para compartilhar com a gente, para poder inspirar esses médicos em formação e os médicos aí acabaram de se formar. Então vamos começar o seguinte, Sabrina, a pergunta básica: por que tu escolheu medicina, né? E conta um pouquinho como é que foi até você chegar na Unifesp, você é da capital mesmo, onde você nasceu. Conta um pouquinho brevemente como é que você caiu lá na Unifesp para formar médica. Eu nasci em Mogi das Cruzes, mas nunca morei lá, morei em Suzano, até os meus 18 anos. E foi lá por volta dos meus 15 anos que eu pensei, não, quero fazer medicina, né? Não sabia muito bem o porquê, minhas irmãs são enfermeiras, então elas sempre traziam muita história, né, da parte, assim, de hospital, tudo, então eu fiquei interessada. E, inicialmente, minha vontade era psiquiatria. Eu falei, vou entrar para ser psiquiatra. Minha família tinha algumas pessoas com depressão, problemas de ansiedade. Eu falei, não, é isso que eu quero resolver. E aí fui, mudei de colégio só para prestar medicina. Eu falei, não, preciso estudar mais, vou focar nisso. E aí passei direto, não precisei de cursinho, graças a Deus. E aí passei, e aí
foi aquela coisa, né? Inicialmente, quando sai aqueles resultados, fica aquela angústia, né? Todo mundo passa. Passei inicialmente em Marília, no FAMEMA. Aí na USP fiquei lá para. Provavelmente, se eu tentasse, iria para Santa Casa, como eu acabei não passando na USP, e aí eu já fiquei até desesperada, agora não vou passar em mais nada, não vai dar. E aí, graças a Deus, um dia eu já tinha já desistido, achando que ia ter cursinho mesmo. Aí eu recebi uma ligação lá do diretor lá da escola, falando, não, você passou no Unifesp. Eu falei, ah, graças a Deus, é isso. É isso, era a minha segunda, era uma das minhas opções, Unifesp, Unicamp e USP, né? Eram aquelas que eu queria, porque eram mais próximas de Suzano, da minha casa, né? Eu não queria estar para tão longe, assim. Então, eu E fiquei... como é que foi esses foram 6 anos da Unifesp, assim, é claro, né? Difícil resumir, né? Rapidamente, mas dá então para nós aqui como é que foi essa experiência em se formar médica e como é que mudou da psiquiatria, que você entrou com esse viés, né? E como é que caiu para radiologia? O começo é sempre difícil, porque você pensa que você já vai começar direto com o paciente, né? Já vai atender, já vai estar. E na verdade, não, você está aprendendo umas coisas básicas de farmácia, bioquímica, né? Você perde às vezes um pouco o encanto até, né? Mas Ah, Mas você desculpa te cortar, colidiu? Karen. Eu queria. Quantos anos você entrou na faculdade? com 18. Olá, Karen. 18 anos e Porra. já quer ir ver o paciente, né? Mas Já frustra a é. gente mesmo, frustra mesmo, né? Eu ia falar isso, a expectativa e a realidade, né, Sabrina? O que que você esperava e Sim. como foi? Isso foi frustrante? Você pensou em algum momento em desistir? Ou não era isso mesmo que você queria? Não, desistir eu não pensei, mas no começo você fica tipo, ai, cadê os pacientes para eu ver? Cadê onde eu vou, quando eu vou fazer meu diagnóstico? Mas você vai aprendendo aos poucos, né? E assim, a gente só vai ter contato mesmo com o paciente lá no terceiro, quarto ano, né? O primeiro, segundo são coisas muito básicas, assim, você conversa muito pouco, né? Então, aos poucos você vai meio que aprendendo, assim. Eu nunca pensei em desistir. Na minha turma teve gente que desistiu. É raro, mas né, acho que está cada vez mais comum, na realidade, né? E aí, Desculpa, isso não era comum, não, viu? agora que tá. Agora tá, né? Então, Agora já vamos tá. fazer um contraponto. Eu entrei em 2002, você entrou em 2010, é Aham, isso? sim. 2002, olha, raríssimo alguém desistir. Raríssimo, raríssimo. Uhum. Eu acho que. E o que que você consegue apontar para nós, assim, por quê, onde você consegue enxergar o que que dá esse baque para uma galera desistir? É, isso é importante. Eu acho que é isso, é a expectativa versus a realidade, né? Você entra achando uma coisa e às vezes não foi, assim. Tanto que uma das pessoas que desistiram, né? Que foi assim, ela começou a fazer algo totalmente fora da área relacionada à saúde, né? Acho que foi até para uma área mais humana, teatro, uma coisa assim. Então, totalmente fugiu, assim. Foi até interessante, né? O quanto... Às vezes acho que também entram muito novos, né? A gente entra muito novo e não passa por toda a experiência, né? De que quem passa pelo cursinho, passa por anos, né? E na minha família não tem nenhum médico também, né? Acho que isso influencia. Não sei o quanto todo mundo tem. A maioria tem médicos na família, né? E como na minha não tinha, eu nunca conversei sobre, né? Eu sempre tinha essa coisa, passar em medicina porque é o mais difícil, e é isso que eu quero, vou ajudar as pessoas, mas nunca conversei, nunca tive uma pessoa para falar o porquê que eu estou fazendo isso, né? Que eu acho que agora é isso que é importante, né? Hoje as pessoas entram muito novas, então elas não têm tempo de pensar se realmente é isso que elas querem, né? E aí, como é que migrou psiquiatria para radiologia, para a gente É Pois isso findar que eu aqui é, a quero época saber. da foi, faculdade? pois é, na verdade não foi tão fácil não. E quando terminou lá para o internato, quarto, quinto, sexto ano, eu comecei a ficar em dúvida em anestésio. Era isso que eu estava querendo fazer, assim, foi na anestésio. Tinha percebido que eu tinha uma dificuldade em lidar com o paciente. Eu não conseguia, assim, não sou uma pessoa que conversa, assim, eu sou mais introvertida, né, então, e tímida um pouco, né, então eu falei, acho que eu vou ter essa dificuldade em comunicar, então talvez a anestésio seja bem interessante. Então eu fiz, assim,
Durante o sexto ano, a gente tinha um período que a gente fazia um estágio extra, então eu fiz em anestésio. Então, tava assim, era anestésio. Aí, quando eu fui prestar a prova de residência, me deu um baque, porque o último mês a gente passou no pronto-socorro. Aí eu falei, nossa, clínica é interessante, é legal cuidar do paciente também, né? A gente ajuda, né? Eu acho que eu preciso ser médica de verdade, né? Anestésio não é médico de verdade. Aí mudei completamente, aí prestei clínica médica na Unifesp e anestésio na USP e na Unicamp. E aí acabei passando em anestésio na Unicamp e clínica médica na Unifesp. E aí eu optei por fazer clínica médica na Unifesp. Então eu fiz clínica médica, fiz por 3 meses. E aí fiz até, eu fiquei no mesmo grupo que uma das minhas melhores amigas, ela passou em clínica médica também, a gente rodou junto, passei, os primeiros meses foi UBS, que não era tão interessante, mas passei um nefro, e um dos últimos estágios foi, assim, pronto-socorro, assim, e aí eu percebi que não era isso, eu não estava feliz, e aí eu larguei, assim, foi uma decisão difícil, bem difícil. E aí a radiologia entrou na clínica médica, na realidade, porque durante a faculdade eu tive pouco contato com radiologia. Assim, quando a gente tinha pequenos estágios que a gente rodava no trauma, e aí via um radiologista discutir as imagens, e há poucas aulas, assim, então eu percebi que eu não tive tanto contato com radiologia. E aí, na clínica médica, quando eu ia lá na radiologia discutir os casos, mostrar, eu me interessei muito, porque eu vi o quanto precisa conhecer não só de clínica, como de tudo, assim, né? Tem que ter um conhecimento de pouquinho de cada, assim. E aí foi por isso que eu desisti. E, na verdade, eu percebi que a radiologia é o lugar que vem muitas pessoas que desistiram de outros lugares. De outros. Olha, deixa eu fazer uma pergunta, Sabrina. Nessa transição, durante esse percurso, né, de mudar de área, você chegou a conversar com algum mentor, algum professor, algum que te ajudou nessa mudança, nessa tomada de decisão? Porque a gente conversou sobre isso em outros episódios, né, que é o recalcular a rota, que isso a gente pode fazer em qualquer momento de nossa vida, isso é importante, mas Uhum. exige muita coragem às vezes, né? É uma cobrança muito grande da sociedade, da família e sua mesmo. Eu quero saber se durante esse período, durante toda essa transição, anestésio, depois a clínica, depois vai para a radiologia, você chegou em algum momento a conversar com algum mentor, algum professor, alguém que te ajudou nessa transição ou não? Eu acho que eu deveria, talvez, ter feito isso. É, mas lá na clínica, eu fiquei, assim, com o peso de largar, né? Quando você desiste de uma residência, você pensa, assim, nas pessoas que vão se sobrecarregar, porque você vai ser uma pessoa a menos, né? E eu larguei no momento em que não dava. Chegou depois, conseguiram realocar uma pessoa de um outro hospital para ficar no meu lugar, eu acho. Mas no começo fica aquele peso, eu estou deixando os residentes sobrecarregados. E residência de clínica não é fácil, né? Então eu falei, vou deixar eles sobrecarregados. E assim, eu cheguei a pensar em conversar, mas assim, foi uma decisão assim meio que, falei, é isso. Se eu conversar é perigoso essa pessoa fazer com que eu não queira desistir. Eu falei, é isso ou nada. Então eu Ah, falei, eu vou até- desistir. Me diz uma coisa, da clínica. O que que realmente fez com que você desistisse? Foi o paciente, lidar com o paciente, examinar, tocar o paciente. O que que foi que te desencantou nesse momento? Porque é verdade, você falou de uma coisa, o encantamento. Conversamos sobre isso em Aham. outros episódios. Porque tem que se encantar. Então, teve ali algum momento, o que que aconteceu nessa clínica para você falar, não, não é comigo? Eu acho que uma das questões foi essa. Eu percebi que eu tinha uma dificuldade em lidar com o paciente, assim. E a clínica é difícil porque, às vezes, você não consegue resolver tudo do paciente, né? Por mais que você tenha, vou dar uma medicação, vou fazer um exame, mas às vezes é, é difícil porque, às vezes, o que o paciente precisa, na verdade, é um suporte muito maior do que só essas coisas, né? E às vezes eu sentia que eu estava fazendo pouco, sabe? Falava, ai, não estou conseguindo ajudar de fato o paciente. Assim, eu me sentia, às vezes, depois de atender, assim, do pronto-socorro, assim, você sentia assim, acho que eu ainda não fiz tudo o que ele precisava, assim, parecia, eu me sentia meio
pouco mal, assim. Eu sei que eles fazem muito, Então, né, no geral, mas era aquela sensação que uhum, eu carregava, assim, eu gosto mais de uma coisa resolutiva, assim, que eu sinto que, ai, eu uhum, fiz, o paciente ajudou, se sentiu feliz. Então, assim, ou era uhum, cirurgia, que nem sempre é fácil também, ou era uhum. outra coisa, anestésio, então, a clínica eu estava sentindo que não ia dar. Mas no começo eu acho que eu fui mais pela expectativa de, quero ser uma médica de verdade, né? E se eu fizer Uhum. anestésio, fizer outra coisa, eu não vou ser, eu tenho que ser uma clínica. Foi assim, Interessante isso. essa E, necessidade e, de ter. e deixa eu te fazer mais uma, eu quero fazer mais uma pergunta. Você acha que faltou estrutura dentro da residência clínica? Por exemplo, essa estrutura de ajudar, de preparar vocês melhor, para dizer assim, não, tem como, né, eu ser um médico de verdade, né? O que que é isso? O que que você espera de ser um médico de verdade? O que que você quer dizer com isso? Faltou essa estrutura de alguém lá, um mentor ou própria residência, mostrar para você o que você pode, o que você não pode fazer, te deixando confortável? E o que você quer dizer com isso de quero ser uma médica de verdade? O que que você considera? O que que é um médico de verdade? Né, agora apesar de fazer radiologia, eu me sinto uma médica. Só acho que eu era muito nova também. Exatamente, viu, Sal? Só pode dar um apoio aqui. Nós estamos querendo entender essa tradução sua, porque de Foi no fato que começo. eu consigo entender que você está falando que anestesista é médico, É médico. radiologista é médico de verdade, mas você trouxe uma maneira de expressar. Então explica, Uhum, traduz um pouquinho mais. Isso eu acho que a Karen está te aham. provocando. Eu tenho. Me fala o que você pensa, porque eu já tenho alguma coisa aqui que talvez dê para ilustrar isso melhor. Vamos lá. Aham. Não, acho que foi no começo de achar que médico é aquele que tem contato, que conversa, né, que trata, né, o cirurgião clínico, né, e eu não, acho que na faculdade eu não tive acesso, a gente não tem tanto conversas assim, né, com mentores, né, a gente conversa com os professores, mas a gente tem esse aprofundamento, né, de uma assistência, né, profunda, assim, de, como que é as outras áreas, né, e aí a gente fica nessa cabeça de que, radiologista não tem contato com o paciente, então não é médico de verdade, né? Isso, Anestesista só vai lá e entuba o paciente, mas na verdade o anestesista é um médico pra Meu pai é caramba. anestesista, viu? Deixa ele ouvir isso. Nossa, não, não, anestesista agora sem eu o vejo. anestesista, não dá Não certo. dá certo, Não né? É dá. um corpo, né? Acho que é um corpo, né? Na verdade, todo mundo depende um do outro, né? E não há alguém que Aham, é melhor, que é pior. Na verdade, agora eu olho com olhos de que todos nós dependemos e não há uma hierarquia, na verdade, não há uma pessoa que vai é. dar a palavra final, né? É uma equipe toda para um objetivo comum que é ajudar o paciente, né? Ajudar ou resolver algum problema ali na vida do paciente, mas todos nós somos dependentes, né? Olha, Sabrina, o que você trouxe agora é incrível, é muito bacana, principalmente para quem está entrando aí na medicina e olha algumas das especialidades como não médico. O que você trouxe Uhum, agora? Pela imaturidade, muito novo, etc., ainda não tem, né, esse know-how, não consegue enxergar com essa perspectiva tão ampla, né? E aí você traz o que, na verdade, sei lá, é falso, né? De dizer, não, uhum, o médico de verdade é aquele que toca no paciente, aquele que vai lá e que tem como um contato físico com o paciente. O resto não é médico, né? Quando, na verdade, todos são, e é tudo muito integrado, né? E olha a necessidade de um anestesista, nossa, não tem nem o que falar, né? uhum, Um psiquiatra, um anestesista, um radiologista, nossa, ali dá um diagnóstico por imagem. Então é bacana você trazer isso, porque existe essa falsa, né, ideia de que médico é só aquele que toca, quando na verdade não. A gente precisa de muita sim. gente ali trabalhando, né, integrada, né? E, Bacana, obrigada. e olha que interessante, Karen e Sabrina. Meus 2 centavos aqui, né? É, talvez essa consideração da Sabrina, dividindo com ela, porque eu entendo quando ela fala isso, né? Porque tem muito daquele mito do médico a capa de herói, né? Então, para Uhum, ser herói, eu tenho que validar o heroísmo, realmente tirando o apêndice, tratando a pneumonia. Eu tenho que ter essa validação prática, essa sensação de que eu fui lá e resgatei
Mas a gente sabe que não é só isso que o trabalho médico se propõe, e a gente precisa de outras atividades. Então, isso é de suma importância, né? Então, a primeira coisa é essa conexão do mito do herói. E o segundo ponto que eu queria colocar aqui, até para acalentar a Sabrina provavelmente desistiu num ato muito parabéns, Sabrina, porque também na minha época teve alguns amigos de turma que desistiram, né? Eu acho que é um ato muito difícil. Então, parabéns Uhum. pela sua força, porque você tomou uma decisão muito difícil de se ter, né? Mas olha minha análise aqui. Provavelmente você deve ter desistido com 24 anos, ou 25, a depender de quando você faz aniversário. Isso foi com vinte Olha e lá, quatro. 24 anos, exatamente. Fiz o cálculo aqui. Karen, 24 anos, lá nos Estados Unidos, o cara está começando a medicina, não é isso? Uhum. Exatamente, com 24 anos de Ah, idade, olha, quer 24, ver? 25, ele vai começar o MCAT Ele lá, tá fazendo, ele tá se preparando para a MCAT, ele exatamente. tá se graduando, tá fazendo a primeira Acabou o graduação lá bacharel, embaixo, o exatamente. bacharel, que é obrigatório, tá Isso. começando a pensar em para qual escola de medicina ele tá se preparando para a MCAT, quer dizer, Está mais estruturado. ele tem uma estrutura, ele já é mais Exato. maduro, aí ele fala, não, olha, não é essa área, esquece, não quero. Aí aqueles que vão, falam, não, é o que eu quero mesmo. Dificilmente eles vão desistir depois. Porque ele já É. passa, é tanto tempo, é tanto investimento, né? É emocional, físico, financeiro, é tanta coisa, e que realmente ele segue, ele fala, não é isso que eu quero, né? Ele teve esse tempo de amadurecimento, né? Que aqui não tem esse Mas tempo. olha eu vou dar um highlight aqui pegando a Sabrina aqui que nos compartilhou, né, a história dela. Então veja, primeiro a luta para entrar, entrou, aí tá chocar-se por não ter contato com o paciente, né? Que é louvável, mas tá certo, não é a hora de ver paciente mesmo, né? Depois cai numa área dentro de um mito de conexão com o do herói do médico, e graças a Deus ela conseguiu ainda assim romper grilhões que seguram ela para poder ela de fato manifestar o que ela quer e o que ela é, e não seguir um rito apresentado dentro de um mito do qual ela adquiriu, mas não dissecou, né? uhum. Então, por que eu dei um highlight nisso? Porque tem outros passando pelas mesmas fases que Sabrina passou e que Exatamente. se inspirem na Sabrina para saber que existem outros caminhos e essas dificuldades que ela passou são as mesmas. A história se repete, não tem novidade, né? Então tá aí, Exato. Sabrina. Parabéns por essa maturidade que você teve dentro de um E momento ainda coragem. coragem, dentro de uma situação ainda de imaturidade, assim, eu digo, de idade, né, biológica, mas você se manifestou como grande e mudou, né, e trilhou, conseguiu colocar a sua vida num outro caminho que é o da radiologia. Então, vamos pular para falar da radiologia. Então, Radiologia. me conta aqui agora como é que foi, então, sair da clínica, a gente já entendeu. Me destaca aqui um pouquinho mais o que você enxergou depois na radiologia, né? E como é que é o curso, como é que foi para passar, onde você passou, um pouquinho da história. E antes de você cair na radiologia, eu só queria que você respondesse uma coisa que você falou do mentor, que a gente fala muito aqui. Você acha, é uma pergunta bem rápida, se você tivesse, durante os 6 anos de graduação, um mentor, né? Alguém que estivesse do seu lado para você discutir, trocar ideia, compartilhar dificuldades, angústias, desejos. Você acredita que poderia ter evitado esse choque ou essa passagem pela clínica médica ou não? Ah, eu acho que teria feito diferença, assim. Acho que tem alguém que me mostrasse ou as outras áreas, abrisse um pouco, né, minha visão de como é a importância do papel de outros médicos que a gente não tem contato, patologista, né, que a gente nunca tem, radiologista, mostrasse que existem outros caminhos, né, e que isso é importante, faria diferença. Mentores eu tive na radiologia eu tive. Então vamos lá, vamos falar da radiologia e já aproveita e depois comenta um pouquinho também do mentor, mas acho melhor vamos falar radiologia, porque onde você passou, por que você escolheu na USP. Vamos lá, vamos seguir. Fala da radiologia Uhum. para nós, por que O que que. te encantou? O que te encantou? Vai. E aí, então, eu tirei esse ano que eu desisti para estudar. Aí acabei trabalhando muito pouco fora, assim. E aí estudei para passar mesmo em radiologia e passei na USP, na Unifesp,
Santa Casa, se não me engano, e acho que no IANSP, né? Foram os que eu não me recordo totalmente, foram os que eu prestei. E acho que eu acabei prestando outro, eu prestei Unicamp, mas não passei, não me lembro. E aí foi uma decisão difícil, assim, né? Porque a Unifesp é minha casa, né? E aí você fica naquela dúvida de ir para ficar ou ir para a USP, que também era uma coisa assim que eu tinha, né? Não, será que é bom? Será que é tudo isso que as pessoas falam também? E aí, na época, a decisão foi assim, eu vi na clínica médica eu já via que eu estava tendo algumas dificuldades no hospital, às vezes faltava contraste, às vezes a máquina da ressonância quebrava, da tomo quebrava e ficava um mês, assim, eu lembro na clínica médica ficou um mês sem ressonância, eu acho, e aí pô, era um sacrifício, né? E aí foi uma decisão que eu também tomei da minha cabeça. Eu não conversei com ninguém. Eu acho que eu deveria ter talvez conversado, como sempre, né? Ter falado, perguntado para alguém da USP, perguntado para alguém da Unifesp como era a radiologia, né? Acabei indo e falar, acho que talvez vou para a USP para ver se, até para expandir, assim, conhecer pessoas diferentes, outras turmas, né? Manter, fazer outros contatos e aí e ver se lá tem as condições financeiras um pouquinho melhores, né? Foi uma decisão, sim, né? Mas acho que ambas teriam sido boas, né? Eu conheço radiologistas da minha turma que se formaram e, assim, são tão bons quanto radiologistas formados na USP, né? Tem formas diferentes de aprendizagem, né? É, mas ambos vejo, estão bem assim formados em bons lugares, assim, estão trabalhando em bons lugares. Então acho que ambos estão bem, sim. Eu não me arrependo, mas também acho que não foi um erro, assim, ambos teriam sido bons. Ok. E a radiologia, assim, teve algum. Desse ano que você ficou estudando, você deve ter pensado também em outras coisas, né? Lógico, depois você escolheu radiologia. Mas qual que foi o encanto, pelo menos assim, que você consegue destacar? E como é que foram os primeiros anos? Como é que foi a radiologia lá, o R1, R2, Uhum. na USP? É, ah, a- o meu encanto foi quando eu percebi que, assim, radiologista ajuda mesmo. E a gente consegue ver muita coisa através das imagens e fazer diagnósticos que às vezes os clínicos não sabem, os cirurgiões não sabem, e a gente tem um papel ali importante também, né? Apesar de ficar mais escondido, né? A gente na salinha ali escura, a gente tem um papel importante. E aí, os primeiros anos, assim, o R1 é um ano que é como o primeiro ano da medicina, assim, você não sabe nada. É assim, o seu papel é quase buscar. A gente fala que o R1 é o que busca a comida do plantão. É isso. Ó, já é Coitado do bullying, já, R1. hein? É, Pois quase trote, né, Sabrina? Isso é triste mesmo. O R1 é um ano assim que sua função é aprender ultrassom. Acho que o R1, o ultrassom assim, é incrível. Assim, no R1, a gente passa 2 meses no ultrassom. O primeiro mês você não consegue achar nada, não consegue achar o pâncreas. É uma bagunça. Assim. O pâncreas é o órgão mais difícil do abdômen para achar. E aí, o R1, a luta é achar o pâncreas. E aí, no segundo mês, você começa a ver as coisas, assim, parece que você coloca ultrassom e brilha ali o negócio. Então, assim, você tem uma curva absurda, assim, de crescimento, assim. Então, o R1, assim, focar no ultrassom e saber a anatomia. Então, assim, a gente vê muito pouco ressonância, então acaba sendo uma tomografia e raio-x, e aí ver anatomia, assim, localizar os órgãos. Aprendendo um pouquinho disso já está ótimo. Aí você vai evoluindo, né? O R2 e o R3 que começa a ter. O R2 tem um papel muito importante. O R2 é o que no pronto-socorro fica fazendo os ultrassons. Então, assim, até. Não passa a noite toda, mas fica assim até quando os ultrassons acabarem, ele fica, né? Se for até 1 da manhã, se for até meia-noite, até às 10. Eu me lembro, eu acho que o meu primeiro plantão de ultrassom da R2 foi um caos, e aí foi terminar quase 2 horas da manhã. Mas é o que a gente fica, a gente assina tudo sozinho, né? Assim, tem o suporte do R3 te É. ajudando ali, se você tem uma dúvida, mas Por que, por que que você disse que foi um caos? O que que aconteceu? é muito paciente, assim, é cheio, é cheio. É um plantão cheio, assim, e assim, principalmente sábado,
A gente faz porque tem todas as cirurgias de transplante hepático, renal, e aí acaba o primeiro controle e cai no sábado. Então, se você pega o seu primeiro plantão no sábado, saiba que vai ser difícil, assim, porque você tem que subir no leito, fazer todos os controles de transplante, né? E então você já tem que estar sabendo o Doppler muito bem, né? Então é puxado, mas Vocês aprende ficam só muito. no IC ou vocês vão rodar no IPQ também, no IOT? Como é que é a... É, a residência a gente roda em tudo, em todas as especialidades, assim, varia os anos, a quantidade de meses que roda, Desculpa, vamos lá, o Instituto Central é o IC, né, que é o prédio é, principal lá do Hospital das Clínicas, o IOT é o Instituto de Ortopedia e e- Traumatologia, e o IPQ é o Instituto de Psiquiatria, né? Acho que seriam esses, aham. né? Tem também o ICR, que é o Instituto da Criança, Isso, que é e paralelo ao tem IC, o isso. INCOR, que é o E o Instituto do INCOR do Coração. Coração. Isso, ok. Aham, a gente roda em todos com funções diferentes, né? Por exemplo, o IPQ é mais quando você está rodando na neurologia, e aí a gente cobre o que a gente chama lá de console, né? É uma coisa que o console é quando o paciente vem fazer o exame, e aí você tem que orientar o exame, né? Falar, injeta ou não injeta, quanto injeta, né? Então, isso desde o R1 a gente faz. E aí, então, por exemplo, no IPQ a gente vai lá mais para cobrir esse console enquanto vai laudando exames de neuro, né? E aí os outros institutos, por exemplo, o INCOR, a gente roda mais para exames de tórax, né? Então, exames de tórax, exames de coração, no R3 a gente vê um pouquinho, e lá o ultrassom, a gente cobre o ultrassom dos leitos, né, dos pacientes, né? Então lá tem muito o Doppler, que é para ver vascularização, né? Então a gente faz os exames porque é muito paciente cardiovascular, né? Então acaba sendo mais Doppler, paciente com trombose, paciente pós-punção arterial, para ver se tem fístula, pseudaneurisma. O Instituto da Criança é a pediatria, então a gente roda lá todos os anos. Não, a gente roda no R1 e no R2. E aí também, o primeiro ano acaba sendo mais ultrassom, e o segundo ano acaba sendo mais focado em estudo axial, né? Então é tomografia e ressonância. O IoT a gente também roda todos os anos, e aí também varia, né? O R1 geralmente fica mais focado em ultrassom, raio-x, R2 ultrassom, e aí começa a ver mais tomografia, e aí o R3 acaba vendo um pouco de tomografia e ressonância também. É sempre, assim, acaba o R1 sempre mais raio-x, ultrassom, e um pouquinho de tomografia, aí vai, geralmente o R3 a gente acaba vendo um pouquinho mais de a tomo em si, e um pouquinho mais de ressonância. Mas a ressonância a gente se aperfeiçoa mais no R4. Tá. Sabrina, Fábio, Vai lá, pode Karen, vai falar. lá. Durante todo esse processo, como é que foi o apoio de mentoria para vocês? Você tinha esse apoio, principalmente durante as emergências? Como é que era a sobrecarga de trabalho também? Como é que vocês lidavam com isso? Como é que era? Uhum. Mentor, a gente tinha porque era um projeto que a chefe da residência de radiologia criou, então todo mês ela dividia, assim, mais ou menos, quem queria ter um mentor, não era algo obrigatório, e aí alguns radiologistas médicos assistentes lá do HC se voluntariavam para ser mentor, e aí era ou sorteio ou escolha, né? Mas era por escolha, né? A gente falava, prefiro esses dois, porque são que eu tenho mais afinidade, conheço mais. E aí ela redividia. E aí cada um. A gente tinha às vezes uma reunião uma vez por mês, assim. E era interessante, assim. Nem sempre funcionava as reuniões, mas o meu mentor eu gostei muito. Ele é da Paulista também. Ele é ginecologista. Os É, mentores não são radiologistas obrigatoriamente, são médicos. São radiologistas, mas é que ele é ginecologista, mas faz ultrassom focado em ultrassom obstétrico. Então, ele foi no mentor e foi bom que ele trazia, assim, essas questões, né, sobre trabalho, carga horária, especialidade. Então, todo mês ele trazia um tema diferente e geralmente era um grupo que tinha várias pessoas. Então, tinha uma pessoa do primeiro, do segundo, do terceiro, às vezes até do quarto ano, assim, de residência, né? Então, a gente compartilhava um pouco mais, né? Conseguia conversar. Foi interessante isso, sim, ter uma mentoria. E Faz a durante diferença. esses 3 anos, né? Vamos falar primeiro dos três obrigatórios, né? Vamos lá, ser o R3, né? Que é isso, né? São 3 obrigatórios e o quarto é uma sub, né? Que você tem que fazer uma Uhum. prova e escolher algumas áreas. Teve algum momento crítico aí, Sabrina, nesses 3 anos, que você falou, eu acho que eu vou arrancar meus cabelos, eu vou abrir a janela e gritar? Como é que é?
É interessante porque, assim, os primeiros anos são muito tranquilos, né? Então, o problema é o R3. O R3 é puxado mesmo, né? Porque a responsabilidade fica para você. Então, assim, por exemplo, o console é aquilo, você vai liberar o exame e aí o paciente faz o exame, você tem que ir lá checar se o exame ficou certo, né? Se deu tudo certo, se precisa repetir alguma fase ou não, sabe? Então acaba sendo um pouco responsabilidade do R3. O R3 toma muitas responsabilidades. E a pior, a mais difícil é o pronto-socorro, né? Que você fica à noite sozinho, tendo que discutir casos de todos os institutos, literalmente, né? E laudar os exames discutidos, né? Então é puxado, assim, você se sente. É bom, assim, pra dizer a verdade, todos os R3 que você conversar, eles amam, eles gostam, porque você se sente útil, você se sente que, Uhum. enfim, você atingiu um ano em que você sabe mais, e aí você se sente até. Tem aquela curva, né, eu não lembro como se fala, Dunning-Kruger, né? Dunner-Kruger. Crusher, isso, é interessante porque é isso mesmo, você atinge aquela sensação de que você é o super confiável, você atinge no R3. Aquela sensação que você acha que você sabe muito, porque você discute todos os casos, você discute trauma, né? Vem paciente de trauma de acidente automobilístico, queda, mas é puxado mesmo, assim, eu lembro do meu primeiro plantão, foi em março, que era o primeiro mês, né, do R3, e em tese, assim, fica de sobreaviso, um R4, que te dá um suporte se você precisar, mas, assim, na maioria das vezes a gente não chamava, né? A gente não queria incomodar a pessoa, não vai ficar te chamando. Então, à noite você ficava sozinho, assim, até às 10 horas tinha um assistente, apesar, depois disso você ficava sozinho. Eu lembro que na madrugada chegou um caso, um paciente que levou um tiro, pós-assalto, o tiro ficou na medula, o projétil ficou na medula, né? E aí aquela sensação que é você sozinho com 5 cirurgiões residentes querendo discutir uma imagem, dá um nervosismo grande, porque eu falo, opera ou não opera? É alguma coisa importante ou não, né? E aí eu lembro que nesse caso tinha lesão de traqueia, porque o projétil passou muito próximo, né? Aí foi aquela sensação assim, é bom e ruim. Você sente que você está ajudando muito, mas ao mesmo tempo, e se eu errar, né? E se eu cometer um erro, né? Eu me lembro que teve um caso que foi uma dissecção de aorta e eu ainda não tinha passado no estágio de vascular do R3, então, como saber dissecção da aorta, né? O que que eu preciso falar? O que que é importante, né? A gente tem uma noção porque a gente tem algumas aulas, às vezes tem congressos que a gente participa, mas assim, sozinha a gente vê casos, mas aí eu lembro que sozinha eles falaram, então, é o quê? Pegou acometimento, aorta ascendente, descendente, e aí na época eu falei, ó, a dissecção tá na descendente, né, tal. E aí depois, quando eu fui ver as imagens, eles operaram o paciente, tudo, o paciente ficou bem, mas aí reolhando as imagens, discutindo com radiologistas da vascular, ele tinha um hematoma também na ascendente, talvez. Assim, não faria muita diferença, mas talvez eles operariam esse caso de outro jeito, né? Então, assim, a gente acaba uma conduta assim, a gente já tem um papel importante, e aí você vê o quanto muda, né? O tratamento, muda o diagnóstico, tudo, né? Então, é, assim, importante, acaba sendo, fazendo uma diferença, assim, você sente que pode ser bom e ruim ao mesmo tempo, né? Então, assim, é por isso que você sente que você está naquele pico daquela curva que você acha que você sabe muito, né? Depois, quando você se forma, né, e tá lá no R4 para a vida, assim, você percebe que não, na verdade não, né? Você não sabe tudo isso, não. Mas, Sabrina, eu acho que é legal você compartilhar um caso como esse, né? Pessoal, né? De um desafio como esse que aconteceu. Mas veja, eu te pergunto aqui agora, hoje você já médica, já validada, já atuante, tenho certeza que você tem casos também que você olha e fala, meu Deus, estou com dúvida aqui. Uhum, Você fala, meu Deus, o que é isso? Né? Então veja que esse aprendizado ele tem um posicionamento numa linha aí de gráfico tangenciando o infinito.
Uhum. Porque, infelizmente, não tem como dominar tudo, né? A ponto da gente ter essa segurança em tudo que se apresentar a nós, né? Então, acho que foi legal você colocar isso, essa situação sua da residência, mas acho que vale a pena também você reforçar que até hoje você tem casos cabeludos que você poderia contar para Sim. nós, né? E que é isso, né? Que na verdade o médico ele se forja em cima dessas construções, em erros e acertos e dúvidas. Por isso que o correto é ter uma supervisão, porque o Uhum. supervisor, alguém mais validado ou mais com mais cabelo branco, vamos falar assim, ele tem uma vivência maior. E com essa vivência maior, ele consegue o quê? Às vezes enquadrar ou tentar mostrar ou moldar melhor aquela dúvida para que ela não cresça ou ela se reduza, para que outra pessoa ou mais especialista possa vir depois, amanhã, de manhã, e de fato falar: isso aqui, pô, é verdade. Então, eu acho que isso é um desafio geral para todo mundo, né, Sabrina? Sim, não, eu percebo que eu estou aprendendo até hoje, e vou continuar aprendendo até hoje, né? E é uma questão de aceitar que a gente vai errar, mas não se acomodar ao erro, né? De que, na verdade, quando eu erro, eu percebo que é aí que eu aprendo mesmo, né? São os erros que Mas marcam é e o normal. a gente aprende que São, faz parte e vamos aprender com isso para não errar mais, né? E compartilhar para os outros, né? Às vezes eu percebo que às vezes quando umas pessoas erram, elas guardam esse erro por uma vergonha, que é normal, né? Temos o nosso orgulho, para né? esconder. Ah, Uhum. nossa, eu tantos anos de formada, errei. E aí, às vezes, não, às vezes a gente tem que compartilhar mesmo. Falar, não, aqui era muito difícil, falhou, foi um erro, né? Na radiologia a gente tem vários erros, né? O mais comum é desatenção. E, obviamente, faz parte, né? Você ter uma carga horária puxada, às vezes de 12 horas, e produtividade, né? Boa parte de alguns lugares é, pagam por produtividade, né? Não é o período em si, mas quantos anos você lauda. Então, é, há pessoas que estão fazendo uma produtividade alta, começam a laudar sem parar, e isso, cansaço junto, isso é a desatenção. E aí, um dos erros que também é muito comum é o erro de quando você vê um achado, falar, já achei, é isso. E, na verdade, acaba perdendo outro que não tinha nada a ver, né? Então, sabe, o paciente Uhum. veio com história de tumor em algum lugar. Então, você vai procurar esse tumor, você achou o tumor, você fica feliz, você achou, mas aí você não vê que o paciente tinha um tromboembolismo pulmonar, né? Então, são erros porque você aceitou, considerou aquele o seu achado, já ficou feliz, né? É o erro de Uhum. satisfação. Você se satisfaz com o acerto e acaba não procurando os outros, né? E Os aí, outros, não. exato. Mas é isso, faz parte, né? Eu percebo, eu participo de uma reunião, né, às segundas-feiras no HC, de casos de radiologia abdominal, e lá tem radiologistas, tem o mais velho, né, o nosso chefe, um dos mais velhos, e tem outros, né, com 13, 10 anos de formado, eu participo também, né, temos quase 5, e assim, a gente vê, as pessoas erram, estamos aprendendo com isso, né? E aí um erro gera um acerto para os próximos, isso que importa, Exato. E né? aí, Sabrina, por exemplo, você conversando, você falando sobre isso, eu vi muito controlador de voo. Me fez lembrar muito os controladores de voo, né? Que existe, na verdade, uma regulamentação em que eles deveriam trabalhar um curto período de tempo. Hoje eu não sei, mas me parece que nos Estados Unidos acho que era 4 horas de trabalho. Uma coisa assim, porque é uma exaustão, existe ali uma Uhum, exaustão tão grande, porque se você for ver, ok, se tem lá os aparelhos, os equipamentos, enfim, né, você consegue fazer o acompanhamento, mas cada voo é diferente, as condições meteorológicas mudam, ou seja, cada paciente é um indivíduo, né, singular, para falar a verdade. Então, você teria uma crítica a essas longas jornadas de trabalho? Você acha que também deveriam ser limitadas? Porque essa exaustão, conforme isso vai aumentando, aumenta também as chances de erro, né? A probabilidade de se cometer um erro ali. uhum. Então, como você vê hoje, como uma profissional formada que já exerce, né, há um bom tempo e tem uma experiência muito grande, como você vê essa carga horária? Você acha que isso deveria mudar? Dá para aguentar? Não?
Como é que funciona? Porque me passou pela cabeça É, controlador de voo. aham. A carga horária hoje, em geral, são períodos de 6 horas. Poucos lugares fazem períodos de 5 ou 4 horas, né? Então, são períodos inteiros de 6 horas. E boa parte dos radiologistas acaba juntando e fazendo 12 horas no total, né? Assim, gostaria muito, de fosse um período de 10 horas, por exemplo, reduzisse, né? Mas o que a gente faz são pequenas pausas para compensar, né? Então, assim, eu geralmente faço isso. Eu percebo que eu estou começando a ficar cansada, ou antes de chegar nisso, eu falo, não, vou fazer uma pausa, para, pelo menos, até porque é uma questão de oftalmo, né? O computador fica muito próximo, seu olho também se cansa e tem que fazer umas pausas até para olhar um pouco mais longe, né? Para regular. Então, eu faço essas pausas e volto a trabalhar, né? Ou às vezes, assim, se pudesse, né? Percebo assim também, laudar muito exame axial, que é toma e ressonância direto, é uma exaustão mental, assim, cansa muito, assim. E aí, às vezes, eu intercalar, de um período eu faço ultrassom, em outro período eu faço um exame laudoaxial, né, até para diversificar, né? E até ter contato com o paciente, né? Assim, apesar de eu ter mais dificuldade de falar, eu gosto muito de conversar com os pacientes no ultrassom. Então, assim, é interessante. Então, eu acho que sim, deveria dar uma diversificada, deveria reduzir a carga horária, né? Eu acho produtividade, eu não concordo com lugares que trabalham com produtividade, Com porque essa política, né? sim, porque realmente faz com que muitos radiologistas entrem numa questão de, quanto mais laudar, mais eu ganho, né? Na verdade, quantidade não é qualidade. Então, assim, eu preferia muito mais ter tempo de laudar menos exames, ligar para o cirurgião, discutir o caso, fazer imagens chaves para mostrar para ele, né? Fazer um laudo realmente bom, né? Para o paciente, né? Discutir o caso, às vezes tem dúvida, ligar para o paciente. E aí, quando você está nessa questão de produtividade, você fala, não, eu não posso perder tempo. Se eu ligar para qualquer um, eu estou perdendo um laudo, estou perdendo dinheiro, né? E tem muitos lugares que não pagam bem, né? Dependendo do lugar, assim, é um valor muito baixo, né? Uma tomografia R$ 30, assim, não é justo, né? Então, assim, eu não acho que vale a pena e realmente tem muito a se pensar sobre isso, assim, né? Tem muito questões, assim, as empresas ainda precisam muito a pensar sobre o quanto que eles querem, né? Eles querem produtividade, contratar mais radiologistas, melhorarem os laudos, né? Então, assim, tem que ainda melhorar muito, né? Muitas questões a melhorar na radiologia. Muito bom, obrigada. Aqui tem, acho que tem três até temas, dois, três temas aqui, até, de certa forma, chaves, que dariam até um podcast. O primeiro seria até a implementação de políticas de segurança na atividade de assistência à saúde, principalmente no tocante à parte médica, que envolve tempo de trabalho, tempo de descanso, quanto que cada área poderia trabalhar diretamente sem pausa. A Karen lembrou dos controladores de voo, mas eu sempre gosto de colocar a revolução que quem está comigo, os alunos já viram fazer essa analogia, porque o transporte por avião ele saiu de um dos transportes mais inseguros, mais perigoso, né, que existia na década de 50 do século passado, para aí no final do século passado, ou seja, em menos de 50 anos, 40 anos, atingir um dos transportes mais seguros. E isso veio de uma política de fiscalização e de conserto, né? De modificar tudo em prol da segurança. E ali, claro que a empresa tem que ter lucro, que a Sabrina falou, quem comprou o tomógrafo, quem comprou a máquina, o dono do hospital, tem que ter um lucro, né? A gente vive num capitalismo. Mas cadê esse balanceamento, né, para que consiga se dar uma condição de trabalho com horas adequadas, para que no final, a ponta final, que é o cliente, né, o cara que vai voar, o passageiro ou o nosso doente, e vai receber a melhor assistência, o melhor resultado disso, né? Mas o que eu queria pegar da Sabrina para a gente até girar o assunto aqui, porque isso aqui nós vamos esticar a conversa, não tem solução, até porque agora com a quantidade de médico e também com as políticas de saúde, de seguros de saúde, né, dos convênios, com a crise do pós-pandemia, eles estão realmente tentando sair dessa crise,
ou seja, e a política deles de pagamento não é boa e não vai melhorar. Ou seja, eu já ouvi até de gestor que realmente eles não estão muito preocupados com a ponta, estão preocupados com o caixa, né? Com a planilha de custos, e a gente entra nela, e nós, inclusive, somos um dos mais baratos, e vamos continuar sendo, né? Eles não vão modificar isso, não. Mas voltando, então, tirando esse assunto, acho que a gente não vai conseguir, não tem porquê, porque a gente não vai entrar nesse mérito agora. Sabrina, sobre a radiologia, então, 3 anos, como é que é, então, são esses 3 anos, mais ou menos, você já colocou para nós, mas tenta dar de novo um resumão. E tem algum treinamento? O que eu pergunto é o seguinte: você foi lá para o colégio, você não foi para o cursinho, né? Aí depois foi para a Unifesp, mas você tem aula, aí você tem uma atividade às vezes prática, aí você tem uma prova, aí você tem uma discussão de corredor com o professor, na beira-leito. Então você tem todo um ciclo de treinamento, uma espiral que você vai evoluindo. E na residência, você consegue enxergar um modelo, um projeto, uma estrutura para pegar um R0, vamos chamar assim, aquele que acabou em recém-ingresso, no caso, radiologia, mas ele pode depois, sabe que isso serve para todas as áreas, mas no seu caso é radiologia, você vai falar pela radiologia. Você tem um projeto para esse rapazinho, essa mocinha, depois do R3, sair radiologista? Ou a coisa ainda é pela inércia, pela osmose, é por estar vivendo o ambiente, lá ele tem que proativamente buscar seu espaço? Como é que tá? É, assim, então são esses 3 anos. O primeiro ano realmente acaba sendo um pouco essa inércia. É um ano difícil porque você está lá aprendendo, mas geralmente os residentes rodam por mês, assim. Então, cada mês muda e vai para um lugar. Então, no R1, em geral, passa por tórax, vendo muito raio-x, aí tem um assistente que explica, dá aula, mostra os raios-x, libera. Você costuma sempre, o residente faz um pré-laudo, e aí o assistente vai lá em alguns dias determinados e olha laudo por laudo, faz as modificações e libera, né? E aí meio que você vai aprendendo como deve ser laudado um exame, né? Como que são as frases mais usadas, né? A forma como deve ser laudado. E aí o R1 vai passando por isso, né? No músculo, vendo raio-x de músculo, vendo tomografia de crânio, né? Então vai passando por essa forma. Antigamente se tinham aulas assim organizadas por toda a residência, todos os anos tinham aulas. O que aconteceu, que houve uma revolta dos residentes, foi antes de eu entrar na residência, aí os pensaram que não queriam mais aula, porque as aulas não estavam ajudando, porque eles rodavam num estágio X, mas a aula era sobre outro tema, e aí acabaram tirando as aulas. Eu não gostei, eu não vejo como algo que vale a pena. Acho que é bom ter aulas, é bom ter um esquema, por mais que você esteja rodando em estágios diferentes, assim, faz diferença você ter uma teoria sobre o assunto, né? E aí o que acontece, então, é que às vezes a gente tem aula durante o estágio, né? Se o assistente se propõe, às vezes acaba dando uma aula naquele estágio, né? E aí a gente vai estudando baseado com o estágio que a gente roda. E aí no R2 é o mesmo esquema, né? Você lauda tomografias e vai liberando com os assistentes. Em geral, tomografias de enfermaria, tomografias ambulatoriais, né? Vai diversificando aí conforme o estágio que você roda. E o que a gente tem na residência são as reuniões, agora costumam ser de quartas-feiras, que todos os residentes trazem, aí fazem uma lista, cada semana uns 4 residentes, que apresentam um tema sobre algum assunto, que eles escolhem, algum caso interessante que eles viram no estágio que eles estão rodando, e eles preparam aquela aula sobre aquele tema, né, e apresentam, fazem um pequeno resumo, né. Então, as aulas ficaram mais, assim, para cada estágio que roda, e também a gente tem os preceptores, né, que são aqueles que são responsáveis pela residência. Então, eles geralmente eles que organizam essas aulas, né, ou eles apresentam ou eles convidam alguém para apresentar, né? Então ficou nesse formato, assim. Mas eu vejo, assim, um crescimento, assim, dos residentes, né? Eu fico como assistente, né, no pronto-socorro, e eu libero as tomografias de R2 e R3, né? E você prefere, o R2 é muito cru ainda no assunto, ele identifica, ele vê que tem um nódulo, mas às vezes não sabe o que é, né?
mas você percebe uma evolução mesmo, né? No R3, eles, principalmente assim, do começo do ano ao fim do ano, você vê o quanto o laudo evoluiu, melhorou, como a forma foi escrita, né? Os achados, como foram mais vistos, né? A gente fala assim que o R1 é o ano em que você tem que saber a anatomia, pelo menos, né? No R2 você começa a identificar os achados, né? E o R3 você começa a interpretar esses achados, né? Então, sei lá, se tem um fígado cirrótico, né? Um aspecto de hepatopatia crônica, o R2 vê isso, né? E vê que tem um nódulo, mas aí o R3 já interpreta, não, tem uma cirrose, tem hipertensão portal e tem um carcinoma hepatocelular, então um IRAD5. Então, eles começam a interpretar, eu vejo uma evolução, sim, né? Eu acho que talvez o que eu mudaria, assim, produção de aulas, mas é um tema bem polêmico lá na Uhum. residência. Mas eu te É, perguntei isso, só para terminar, Karen, pode passar a uhum, palavra para você, porque até hoje, porque eu fiz cursinho, tá? E eu dou aula aqui. Então, eu quero dizer o seguinte: eu acredito, às vezes, num projeto piloto, lógico que você não tem como formar um radiologista, ou o próprio. Eu vou falar pelo médico, não tem assim uma forma que todo mundo tem que se cobrar, mas tem que ter um esqueleto. E aí, quando você Uhum, cria um programa de 3 anos, onde o cara vai passar por aulas, tem os estágios, mas você vê que você fica muito à mercê do assistente do estágio, né? Se uhum, ele for um sim. cara legal, se ele for um cara que está afim, que ele gosta de ficar falando, explicando, e o aluno também está lá, o residente está lá também, interage ou dá liga, né, tem uma empatia ali na hora, a coisa explode positivamente. Agora, se é um cara fechado, num dia ruim, o residente também está lá, está vindo do estágio meio cansado, a coisa não magnifica em termos de aprendizado como poderia, né? Então fica muito à mercê da oportunidade do estágio. E eu vejo que isso, é claro que poderia ser minimizado com um projeto de residência de 3 anos, ou então do R1, R2, R3, onde ele vai cumprir 2 aulas por mês, mais uma provinha lá que o chefe. O que eu estou falando? Eu não vejo o chefe, na minha época, ou o coordenador, tem vários, né? Preocupado para acompanhar se está formando direito. Como é que estão esses meninos? Estão fazendo ou não exato. estão fazendo? Estão inseguro ou não estão inseguro? Então, ele pode. Que é na aviação, por exemplo. O que está rolando? Ele está competente para decolar? Está competente para pousar? Já está pousando sozinho? Pô, final do R2, o cara não pousa o avião sozinho, tem coisa errada. Peraí, chama os assistentes, vamos fortificar isso, vamos fazer um extra, porque essa turma está com defeito nisso. Pode acontecer, ué, não tem problema. O que eu falo para meus alunos, se eu vejo uma coisa, um erro muito crasso, eu falo que bom que eu vi. Eu não quero, quando você sair da academia, repetir esse erro lá fora, que aí você vai ser médico. Uhum, Então, esse é o momento de fazer o erro, esse é o momento de Uhum. mostrar que não sabe, né? Porque todo mundo a gente tem aquele medo de, vou falar De nada, errar, porque. né? Não vou falar uhum. nada que ele vai perceber que eu não sei. Não, cara pálida, eu quero que você fale a besteira aqui na minha frente, que eu vou te corrigir, né? Então, é isso que eu estou falando, Sabrina. Você acredita que isso ajudaria? Porque fica muito à mercê da oportunidade, não é isso? Sim, não, acho que isso ajudaria, né? Porque há alguns estágios que eu percebo que às vezes falta assistente. Teve uma época que estava faltando assistentes, né? E aí o residente ficava muito, assim, à mercê mesmo, de aprender sozinho, quase autodidata, pegar e estudar sozinho algumas coisas, né? Eu acho que é bom, né, você ter um esquema assim, né? Depois que eu terminei a residência, eu vi que melhorou algumas coisas, né? Entraram mais assistentes, né? É, tem prova, alguns estágios fazem prova todo mês, para os residentes que rodam, né? Mas eu concordo, tem que ter. Para mim também faz muito sentido ter um esquema assim de essas aulas são importantes porque teoria é importante, né? Uhum. É, Simplesmente colocar a prática só em si, a gente vai aprender com a vida na prática também, mas tem que ter uma leva. base, tem que ter uma base, porque tem casos e doenças assim que a gente só aprende na teoria, né? Uhum. Então, sim, faz diferença. Para mim, eu concordo plenamente. Uma dúvida, Sabrina, que eu ia até falar. Até o Fábio, ele introduziu, eu achei legal, Fábio, vou complementar isso aqui. A minha dúvida, se você comparar a época em que você fez a sua residência, comparar hoje com os residentes, vamos colocar à parte o desenvolvimento tecnológico, tá? Porque isso realmente é uma coisa que evoluiu. Mas, tirando isso, em questões de ensino, em questões de aprendizado, em questões de dedicação, em questões, vamos falar até dos professores, mentores, assistentes, que você vê de diferença da época em que você fez sua residência para os residentes de agora, que vão lá, que passam por você, em que você trabalha como assistente lá junto deles? É,
É bem variável, né? Porque depende muito do lugar que eles estão rodando, né? Porque, assim, cada especialidade lá é de um jeito, assim. Eu percebo que algumas especialidades melhoraram muito, né? Aumentou o número de assistentes presentes, tem mais liberação, então eles não ficam, assim, um período sozinho, sem fazer nada, só laudando, fazendo um pré-laudo, né? Eles têm com quem liberar, discutir. Mas em alguns outros estágios, assim, é muito semelhante, né? Você às vezes falta, né, médico para liberar exame, para dar assistência, né? E realmente eu acho que as aulas é uma coisa assim que, por exemplo, isso eu vejo com os residentes mais antigos, né? Mas são mais velhos que eu. Eles tinham aulas, né? Toda semana, quase todos os dias tinha um esquema organizado, né? De aulas. É, se eles achavam que era bom ou não, não sei, né? Isso foi eles que desistiram de ter. Mas agora não tem. Desde dos meus anos não tem mais, né? E aí, realmente, isso para mim ainda permanece um pouco igual, assim. Quem acaba cobrindo muito esse papel é o preceptor. O preceptor lá acaba sendo um papel importante, assim, de ajudar o residente a dar aula, de mostrar o básico, assim, para ele. Mas falta um pouco mais, assim, talvez, essa parte de ensino mesmo. Sabrina, e aí você fez R4 de medicina interna, né? Bom, É, explica para nós aí o que foi o seu R4, mas antes disso, quais normalmente são os R4 de optativo que a pessoa pode escolher para fazer quando termina o R3 de radiologia? E aí, por que você escolheu o medicina interna e como é que funciona essa área que você escolheu? Eu vou aproveitar, Fábio, a tua pergunta aqui para a Sabrina explicar um pouquinho a diferença entre a medicina interna e a clínica médica, porque às vezes pode ter essa confusão, que é uma coisa nova. Então, às vezes você fala assim, não, vamos lá, pincela rapidamente, por gentileza, e aham, responde a pergunta do Fábio. Obrigada. aham. Medicina interna é uma subespecialidade, não tem em todos os hospitais, né? Mas no HC eles criaram como uma forma de rodar tanto na radiologia torácica quanto na radiologia abdominal. Então, a gente roda 8 meses na radiologia abdominal, né, incluindo vascular, oncologia, geniturinário, gastrointestinal, e 4 meses na radiologia torácica, vendo parte de tórax e um pouquinho de cardiovascular, que não é o intuito mesmo, né? Tem especialista de cardiovascular. E aí as outras especialidades são várias, né? Tem neuroradiologista, tem especialista em cabeça e pescoço, tem especialista em cardiovascular, né? Intervencionista, que faz os procedimentos de intervenção ou percutâneo ou vascular, são 2 anos nesse caso. E tem também pediatria, especialista em radiologia pediátrica, e esses são os mais comuns. E neuroradiologia, já falei, né? São os mais comuns mesmo. E músculo esquelético. O intervencionista, tanto para biópsia guiada por ultrassom ou por tomógrafo, e também o endovascular, para fazer embolização Uhum, de aneurisma aham. cerebral, tudo. É o mesmo, eles fazem 2 anos. Antigamente existia uma residência de intervencionista só percutâneo, mas aí eles tiraram porque realmente não dá para sobreviver. Acho que um radiologista só fazendo percutâneo, né? Ele precisa ter conhecimento de vascular também. E aí ampliaram e fizeram uma de 2 anos. E aí, Agora, essa é de 2 anos, mas a sua, não, são 1 ano e meio, a a sua. minha é 1 ano. 1 ano certinho, é verdade. Uhum. 8. Uhum. A Um, maioria dura 1 ano. tá. Tem a opção de 2 anos na intervenção e de 2 anos também quem faz neurorádio e cabeça e pescoço, que a gente chama de um híbrido. Ele faz os dois também. Que é muito difícil alguém só laudar a cabeça e pescoço, né? Então, geralmente, quer fazer cabeça e pescoço acaba fazendo neuro também. E aí depois vocês têm, para ganhar o título, vocês fazem uma prova, a sociedade exige uma prova. O que eu falo é que na neurocirurgia tem É, uma prova, né? Que a gente faz pela aham, Sociedade Brasileira. E durante o ano também, no R, nos 5 anos, a gente faz uma prova por ano, R1, R2, R3, R4, R5. sim. E se o cara reprova na prova intermediária, ele tem que fazer uma recuperação no Congresso. Aham. Ir lá fazer uma prova Ah, do Congresso. Aí no final é, do ano, se ele passou em todas, ele vai para a prova final, que é a prova do título. é bem Como é que é a parecido. radiologia?
Tem um ano no tem uma prova no R1, no R2 e no R3. Não é obrigatória fazer a prova do R1 e do R2. Mas, em geral, se você vai bem em todas, você não precisa fazer a prova final. Agora, se você tira menos que 70% na média dessas três, aí você tem que fazer uma outra prova no Congresso também, que é a final. E aí, o título de especialista é depois. Não tem, por exemplo, não existe um título de especialista de abdômen e tórax. E aí, eu fiz o título de especialista a partir dessas três provas mesmo. Mas existe um título de especialista para neuro e acho que neuroradiologia é o único que tem, talvez intervenção, não tenho certeza. Mas por exemplo, cardiovascular, não sei se tem. Não são todas as subespecialidades que têm uma prova focada só. Mas quem valida é o MEC, é o MEC com certeza, mas tem uma sociedade Tem brasileira de radiologia que tem, deve validar e para vocês, né? Essa aham, prova é por eles, né? é por eles. E aí, Sabrina, você acabou também fazendo um fellow fora do país, né? Conta um pouquinho para a gente primeiro para onde você. Primeiro, por quê? Você acha válido, você acha importante essa recomendação de ter uma experiência fora do nosso país, como médico? E segundo, para onde você foi, por que foi, como é que foi lá? Eu sempre tive sonho de fazer uma coisa fora, assim, desde a faculdade de medicina. Eu lembro que na faculdade, na Unifesp, eu cheguei a ganhar uma bolsa para ir para a Holanda, para ficar um mês, mas na época, por condições financeiras, eu acabei não podendo ir, porque eles davam a bolsa, pagando a hospedagem, né, por um mês, tudo, mas a questão da passagem não era inclusa, e eu acabei desistindo. E aí eu sempre fiquei com esse sonho, assim, falei, não, tenho que fazer uma coisa fora, uma coisa minha, da minha cabeça. E aí, depois que acabou a residência, surgiu uma oportunidade. Um dos meus chefes do abdômen conhecia uma radiologista muito famosa na França, é a Valérie, e aí ela é bem especialista focada em fígado e pâncreas, que é uma das coisas que eu mais gosto, né? Porque apesar de, assim, na radiologia você é especialista em uma área, depois você vira subespecialista ainda, né? E vai virando um especialista, assim, a ponto de ser especialista de uma adrenal. Então, assim, focado, legal. Vai afunilando, afunilando até o átomo, né? Quase. A adrenal esquerda eu não sei, mas a direita eu sei. Tipo assim, mas então, aí eu tive muita vontade, era só 2 semanas, era só como se fosse um observership, sim, uma coisa bem. E aí eu optei, e aí surgiu depois uma oportunidade, existe um site europeu de radiologia, da Sociedade de Radiologia Europeia, que ele abre vagas também para estágios em hospitais quaisquer que esteja dentro, e aí eu acabei olhando e vi que tinha essa chance. Tentei no da França também, porque era 2 meses, eu falei, não, na França deve ser o melhor. E aí já estava lotado de gente, e eu falei, então eu vou em outro. E aí eu junto os dois estágios juntos, né, para ficar uma viagem só. E aí eu consegui na Espanha, em Valência, no Hospital La Fe. E eu gostei bastante, assim, eu acho que a experiência em si, assim, é de acrescentar. Depende muito do hospital que você vai, por exemplo. No La Fe, na Espanha, eu percebi, assim, que não havia grandes diferenças, por exemplo, do HC, no Hospital das Clínicas, assim, é muito semelhante, né? Até a forma como eles laudam, assim, é bem parecido. Eles têm algumas partes tecnológicas mais desenvolvidas, alguns exames que eles fazem e a gente não faz. Então, eu foquei um pouco nisso. Mas vejo, assim, que me acrescentou numa questão mais de ter uma experiência de conhecer radiologistas, como que é a vida deles em outro lugar, né? Mas no da França realmente foi uma experiência bem legal, assim. É um hospital focado em pâncreas e fígado, e aí então só vem casos disso, então as discussões assim, são inúmeras, todo dia tem uma discussão Uhum, específica, assim, tem a discussão de neuroendócrina, né? Só tumores neuroendócrinos. É, tem discussão só de transplante de pâncreas, né? uhum. Transplante de fígado. Então, assim, é bem focado e a gente vê o quanto eles são bem, uma questão assim, os laudos, eles têm muito contato com a patologia, né? Então,
é diferente, eles têm uns avanços tecnológicos muito bons, assim, Muito bons. E o que eu quero perguntar, ainda aproveitando isso, você conseguiu trazer, conseguiu aplicar, na verdade, o que você viu fora no Brasil? Deu para aplicar? Ou faltou equipamento? Faltou tecnologia? Ou não? Você conseguiu trazer esse conhecimento e aplicar na prática? aham. Acho, assim, algumas coisas realmente eu não consegui aplicar, assim, acho que talvez mais para frente vale a pena, né? Uma coisa que eu não fui sozinha nesse estágio da França, foi outro radiologista também de abdômen, e aí ele alterou os protocolos de ressonância do pâncreas, assim, ele usou Uhum, a gente via que realmente a ressonância, lá tem uma ressonância focada, né, uma coluna de ressonância focada para o pâncreas e tal, e aí realmente houve uma alteração assim no protocolo em si, né? Mas uhum, lá era interessante porque tinha uma reunião que era a Valérie, que é a radiologista, tinha mais um residente de radiologia, e aí o paciente e um cirurgião. Então era uma reunião assim meio um atendimento médico multidisciplinar. O paciente multidisciplinar. vinha, falava, ó, tem um nódulo no fígado dela. Não, vamos fazer ultrassom. Eu já fazia ultrassom com contraste, né? Que é uma coisa Uhum. que aqui no Brasil a gente faz muito pouco. E aí, não, ficou na dúvida, já direcionava o paciente para ressonância no mesmo dia. Mais rápido, né? Era bem prático, assim. Aí fazia a ressonância, ó, ficamos na dúvida, aí você vai ter que fazer biópsia. Eu já marcava a biópsia para semana que vem. Então era Tem uma um, dinâmica diferente, né? uhum. É Isso seria interessante. interessante de trazer, né? Isso é importante. Agora, falando, não tem como Antes de fugir. você girar Oi, o assunto, Karen, só, vai. mas e para os alunos a mensagem, Sabrina? É recomendável ou não fazer um estágio fora? Engrandece? É importante como formação médica e humana? Ou não? Dá para abrir mão? Ah, eu recomendo, sim. Eu acho que para quem tiver a oportunidade, faça, porque você adquire experiência, você vê a maneira como eles fazem o trabalho é diferente, né? É uma questão Uhum. cultural, às vezes, deles. E assim, nem tudo você vai conseguir trazer, né? Mas sempre é uma bagagem a mais para você. Então, acho que vale É, a pena, sim. é bacana, às vezes dá para fazer intercâmbio também, né? Vem Uhum, alguém, vai alguém, é muito, muito, sempre tem sim. alguma coisa a acrescentar. Isso é muito bom. A gente tem que ter mais isso. Não só de ir, mas de ter mais gente vindo também, para ver como funciona o sistema aqui também, Uhum, né? Isso é bacana. sim. Sabrina, assunto que não tem como fugir: inteligência artificial. É, Não tem como fugir disso, Sabrina, não tem. Na radiologia, já temos, a gente tem visto já tanta coisa acontecendo. Essa semana eu vi uma notícia que eu falei, olha, não sei se é verdade, não é, vale a pena a gente verificar, que na China revelou, a China acabou de revelar o primeiro hospital, não ainda não aberto ao público, aqui, ó, movido à Não, inteligência parece que já abriu, artificial. Karen. Abriu ao Eu público? acho que foi eu acho que eles vão completar um ano, ou foi Ah, eu segundo vi semestre do agora isso. passado, que é um Porque hospital são totalmente por 42. IA. Eu não sei, não, porque o que eu vi foi essa semana, É? com Bom, 42 médicos totalmente AI e 4 enfermeiras também totalmente AI, e é que eles conseguem lidar com 10 mil casos em poucos dias e que eles ainda iam abrir ao público. Então, não sei se já abriu ou não abriu, sei lá, mas foi um negócio assim que eu falei, meu Deus, o que que é isso? É sério, não é? Na não. radiologia já está É, acontecendo, não está, porque lá fora está, aqui no Brasil, como é que caminha uhum, isso? Como você vê isso na radiologia, o futuro? sim. O que que você acha? Assim, né? Tem um cientista, eu não sei se ele é canadense ou americano, que é Jeffrey Hinton. Ele falou em 2016 que a radiologia ia acabar em 5 anos. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, né? E ele falou assim que o radiologista é como um coiote no abismo. Então, assim, igual o desenho, né, do coiote. E, assim, eu não acho que vai acabar. Eu acho que a inteligência artificial é um acréscimo, é uma ferramenta que a gente vai usar e vai trazer benefícios porque você usa essa ferramenta como um duplo check, né? Então, assim, nem todos os casos a gente tem dupla assinatura no laudo, né? Então, você vai fazer um laudo, e depois vai lá, a inteligência artificial vai reolhar o exame, tudo,
e você vai ver, nossa, não vi essa fratura na costela. E aí você vai ficar mais atento e perceber, deixa eu olhar o restante, porque também a inteligência artificial não vê tudo, ela erra também, né? Então, ela talvez não vá ver as outras fraturas, mas viu uma que você não viu, aí você vai ficar mais atenta e olhar de novo o exame e perceber, né? Mas, sim, existe às vezes um receio de que, não que vá acabar, mas que será que aqueles que não souberem utilizar a inteligência artificial, esses talvez não sobreviverão, né? Então, assim, acho que tem que ter, eu ainda tenho que aprender um pouco mais. A gente usa atualmente muito pouco ainda, eu acho, É isso que eu ia principalmente perguntar, como é que está sendo isso agora, na prática? O que que em, você já tem visto? assim, na área de abdômen ainda é muito pouco, assim, pelo menos nos locais que eu trabalho eu não vejo, mas existe sim, né, principalmente, por exemplo, para ver sangramento intracraniano, né, então eles usam para avaliar nódulo pulmonar, avaliar nódulo na mama, diferenciar no raio-x nódulo de opacidade, consolidação, existe isso, né? É uma fonte que você vai colocando, na verdade, a gente que ensina, né? Inteligência artificial, né? Você vai colocando vários dados, vai colocando várias imagens, e ensinando ela que aquilo que é o tumor, né? Então, ela As vai learning aprender. machines, né? Elas têm essa Aham, capacidade de verificar os nossos laudos, os nossos atos cirúrgicos, as nossas práticas, e aí ela vai entendendo onde aquele 80% que se reproduz, e aí ela aprende que aquilo é o que tem que ser mantido, né? Então não é que sim. ela não tem inteligência ali Não, não tem. propriamente, Até né? o próprio nome tem muita polêmica sobre isso, né? A O inteligência. professor Nicoleles, brasileiro aqui, que na vanguarda da neurociência mundial e nacional, ele é um tremendo de um crítico. Quando fala inteligência artificial, o bicho fica louco e com razão, né? Porque não tem inteligência ali, né? Tem, é verdade. Mas então você Ah, já viu alguma coisa? Fala. além do Jeff que você citou, Sabrina, até lembro, tem um livro, O Homo Deus, do Harari, que eu acho que também foi best-seller, né? Que ele projeta, né, o futuro humano modificado. E aí, ele tem um exemplo, ele traz o radiologista, né? Na época não tinha IA ainda, mas ele já previa esse avanço tecnológico. O problema já tinha, se tinha, era incipiente, não estava como agora, assim, todo mundo já com o seu chat GPT no celular e brincando, né? E ele usava o exemplo do radiologista, que realmente ficaria obsoleto, né? Não teria mais, não precisaria do radiologista em si, mas ele falava quem fosse multitask, né, multitarefa, né, como uma enfermeira, essa não tem como ser substituída ainda, né? Então, que as profissões que são multitarefas, elas acabariam ainda sendo validadas, mas as que têm esse trabalho mais objetivo, direto, no caso agora a IA consiga aprender e fazer melhor. Agora, os meus 2 centavos, eu concordo com a Sabrina, assim, sumir não some. Mas o que pode acontecer, que eu vejo, por exemplo, em vez de contratar 10 radiologistas para ficar laudando, ela põe um programa de Sim. pré-triagem, ele vai fazer todos Uhum, os pré-laudos e contrata só 3 radiologistas, paga mais para eles, só para e vai sair mais barato, né? Porque em vez de contratar uhum, 10, vai Sim, no pagar só total, 3. sim. No final, Uhum. pagando mais para esses 3, ainda sobra mais dinheiro para o dono, e eles vão só fazer a segunda ou terceira checagem, pode fazer uns 3, né? Em cima dos lados, já vem pela IA numa linha de produção mais rápida, né? Então, por sim. exemplo, aqui na minha cabeça, isso pode acontecer. Concorda, Sabrina? Não, isso eu concordo, é isso que acho que é uma grande chance de acontecer, né? Ainda mais uma questão agora que a gente divide nessa produtividade, né? Então, para eles é simples, né? Colocar uma máquina que resolve e aí só poucos radiologistas só dão uma nova checagem, né, na imagem, né? Mas Eu saiba, assim, já tem, pode falar, tem AI já fazendo laudo, não tem? tem um programa de raio-x de tórax que faz isso, né? Eles fazem um laudo do raio-x, se tiver normal, eles liberam. E se tiver alguma coisa alterada, envia para o radiologista confirmar a imagem, né? Isso eu já não Uhum. concordo tanto, né? Acho que sempre radiologia, porque a inteligência, É, ela erra, né? Mas, sim, Exatamente. é, é, é Eu, aquela fa coisa, eu falo para confiar os demais, alunos, né? viu? Não, não, não. O que a Sabrina está falando é importante. O que eu falo para os alunos que estão nos ouvindo aqui, e tem que assim, primeiro falar, você é contra? Eu não, eu sou totalmente a favor da IA.
Doutor, você usa? Eu uso. Eu falo para eles, está no plantão, use também. Porque não substitui a cabeça da doutora Sabrina. O que vai ajudar a Não. Sabrina ao defrontar com uma questão que vai acontecer é pelo recurso tecnológico chamado IA, ela consegue jogar a pergunta correta em cima dos parâmetros que ela, Sabrina, identificou, e a Uhum. resposta que vem passa pelo crivo da Sabrina. Então, aconteceu comigo Exato. já, eu já recebi a resposta que eu corrigi a IA. Não porque eu sou gênio, não é isso. É porque veio uma resposta meio que absurda mesmo, né? Uhum. Aí você fala, ó, amigão, tá errado isso aqui. Aí ele, nossa, obrigado, a inteligência artificial conversando com você, né? Exato. Não vou Essa é a fazer de questão, tem que novo. tomar cuidado. Exato, Não, tem não que ter confiar alguém. demais, é. Exato, tem que ter alguém que aprendeu e validou com o tempo, como a doutora Sabrina, passou pela Unifesp, R1, R3, R4, está trabalhando hoje, é formado, tem uma bagagem aí, pô. Como é que você Sim. substitui a doutora Sabrina assim? Ó, não é tão fácil assim, não. Não, Então tem que ter. Então, assim, porque ela está aprendendo e ela também erra. Então alguém tem que checar. Então, o legal é isso, é dupla checagem, ou até uma dupla checagem. terceira, para poder chegar o quê? Aproximar da excelência, né, Sabrina? É. Uhum. Sim. Mas eu vejo assim que alguns médicos, estudantes de medicina, têm um certo receio agora de fazer radiologia, né? Chegou uma questão de que reduziu o número de interessados em radiologia com medo da inteligência artificial. Eu acho que não é uma questão assim. Ainda tem muita oferta de trabalho, obviamente não nas melhores condições possíveis, mas não acho que vai ser a inteligência artificial que vai acabar com tudo, né? Talvez haja essa redução mesmo, né? Caiu De mesmo? Então, essa era uma das perguntas finais cair. que eu queria te fazer. Como é que é Caiu. o mercado da radiologia? Como é que está a radiologia para quem está interessado, para os alunos? Então, você acha que reduziu com a IA, a pessoa está com medo? Esse é o cenário atual, então. Tem mais vagas, ninguém está querendo, está muito animado, é isso? Eu percebo que tem pessoas menos interessadas, assim. Ainda tem bastante, por exemplo, sempre pelo menos lá no HC, as vagas não. Alguns desistem, mas não por conta disso, né? Uhum. Mas eu vejo que, pelo que eu li a última vez, ainda sobra muitas vagas, né, de radiologia no Brasil, assim, pessoas que têm interesse. Mas eu não vejo, assim, a radiologia como ainda uma especialidade ruim, assim. Com certeza, o salário que você começa, geralmente é o salário que você termina. Assim, não tem um crescimento, assim, exponencial, assim. Por mais que você ganhe anos e anos de experiência, às vezes acontece de te contratarem e falar, não, você tem muito mais experiência, então você vai receber um salário maior. Está acontecendo ultimamente mais isso. Mas mesmo assim, raramente você vai ter um grande crescimento, assim, do seu salário, como acontece às vezes em outras especialidades, né? Mas ainda tem muita oferta de trabalho, né? Ainda mais. E, e sobre o trabalho, Uhum. assim, chegando ao final do nosso episódio de hoje, você trabalha num grupo de excelência, que é o Grupo Fleury, né? Acho que não para cá não tem, né, o Fleury, para o Norte e Nordeste, mas o Fleury é um grupo bom aí de São Paulo, acho que ele está no Rio de Janeiro, só São Paulo mesmo, né? Mas é um grupo de excelência. E o Hospital Sírio-Libanês, né, um dos hospitais aí, junto com o Einstein, tidos como dentro dos 50 melhores. Acho que o Sírio ficou um pouquinho abaixo dos 50, mas estão entre os 100 melhores ou 60 Uhum. melhores do mundo, né? Ele estava entre os 50, acho que agora ficou em 70 alguma coisa. Mas enfim, está entre os 100, porra, do mundo, né? Como é que é essa experiência de estar lá, então, saiu da Unifesp, a USP, agora teve contato com o Grupo Fleury e dentro do Círio? Como é que é essa realidade, assim, de medicina de ponta? Eu gosto muito, assim, de trabalhar nos locais que eu tô. Até porque meu redor tem outros radiologistas muito bons também, que foram até meus assistentes de trabalho, né? Então, assim, a gente é uma equipe que um caso é difícil, você vai e mostra para o outro e fala, não, me dá uma opinião, né? E lá o bom, assim, principalmente em ambiente hospitalar, que é o que eu gosto mais, o paciente chega, você ajuda no diagnóstico, você discute o caso com o cirurgião, né? E aí o cirurgião opera, você ainda tem um resultado, tem um anátomo patológico. Então, assim, é diferente de um ambiente igual no Grupo Fleury, né? Eu trabalho no A Mais, é, você, eu gosto muito, mas assim, você não tem o retorno do que aconteceu, né? Então, o paciente, mesmo você fazendo diagnóstico, o paciente operou em algum lugar que você não sabe o que aconteceu. Mas no ambiente hospitalar, né, você tem
esse crescimento, assim, você vai vendo um caso, você tem um retorno, era aquilo mesmo, ou não era, era outra coisa, aí você vai aprendendo. Isso é bom, esse ambiente hospitalar é muito bom. Karen, alguma outra para a gente finalizar aqui? Uma outra questão? Eu ainda estou com isso aqui da a inteligência artificial na cabeça. Talvez uma grande solução seja o radiologista especialista em AI, inteligência artificial. Eu acho que se juntar as duas coisas, você garante uma profissão de futuro. Eu acho que você tem é saber lidar com o AI, com a inteligência artificial. Hoje já se faz muito hologramas até. Eu vi já isso acontecendo junto com o AI. São montados hologramas em que o cirurgião com o radiologista consegue saber qual vai ser o melhor procedimento, intervenção, utilizando hologramas, providos pela AI. Então, acho que é o futuro. Então, se tiver hoje o radiologista que se especializa em AI, né, em inteligência artificial, eu acho que tem um grande futuro. Então, não é acabar com a radiologia, não. Eu acho que ainda tem muito espaço para aqueles que realmente se especializam, na inteligência artificial. Mas é uma profissão incrível. Eu acho que não tem nem como dizer, não, isso vai acabar, não, vai ficar tudo pela AI. Não, não. Eu acho que ainda tem muito chão pela frente. Acho que no final vai acabar tendo todo mundo especializar um pouquinho em AI, né? Sim, sim, É todas uma as ferramenta. áreas, Sabe o que eu todas. vejo? Eu falo o seguinte, Sabrina. Eu falo assim que a IA chegou agora, assim como chegou um dia a calculadora HP, lembra? A calculadora Uhum. científica. O Sim. engenheiro, pô, aquilo era magnífico. Ele conseguia colocar a fórmula, ele gerava a fórmula dentro da calculadora, Vocês já querem com. rir? Vocês querem Não, mas rir? isso aí foi uma potência. Isso aqui é Não. legal, isso aqui é E bom. depois, o que eu acho magnífico, o Excel. Cara, até hoje eu fico impressionado com o Excel. Não, Eu vou isso é descobrindo incrível. coisas. Então, dentro do Excel, quem trabalha com Excel. Agora, lembra, Apolo foi para a Lua lá na continha da padaria, pô. Eram 90 e Sim, poucos engenheiros fazendo cálculo à mão. a Aí tecnologia hoje que a gente tem no celular Aí hoje é hoje melhor. veio um chinês lá, põe no Excel, não tem o cálculo pronto para ir para a Lua. Pô, Você vê. não tem jeito. Então a IA vai ser a calculadora HP há anos atrás, assim como o Excel anos atrás foi. A IA chegou, é um recurso, né, como a Sabrina Sim. falou, não substitui o ato Não. médico de validar e praticar e confrontar. Não vai ter jeito, né, Sabrina? Não. E acho que até, por exemplo, o ultrassom é uma coisa que dificilmente a inteligência artificial vai substituir, né? Não tem como, né? Não tem como, né? Difícil. E Uhum. acho assim, né? O paciente, por mais que é prático para a empresa você colocar uma coisa de alta produtividade, né? O paciente ele quer um contato humano, né? Então a gente Uhum. não pode perder em si e a comunicação, né? De conversar com o cirurgião, de conversar com o paciente, né? De manter esse contato, né? Não ficar só atrás na salinha escura, né? A gente tem que ficar um pouco, se expor. Sim. Uhum. Muito bem. Eu acho que era isso. Sabrina, quer falar mais uma coisa que a gente não perguntou, que você que acha importante? Fica à vontade. Não, muito obrigada, foi uma honra. Ok. Kari, alguma. Obrigada, Sabrina. Só uma correção, eu falei holograma, é realidade aumentada, desculpa. Ó. Aquela hora que eu estava falando da inteligência artificial com as imagens, mas é isso. Sabrina, muito obrigada. Eu acho que isso vai ajudar muita gente a entender o que é uma residência, entender o que é radiologia, a importância da radiologia, que tem futuro sim, que a gente precisa muito dos radiologistas, e agora eles vão vir agregados com a inteligência artificial, eles vão poder contribuir muito mais, eles vão poder checar melhor os exames, ser mais eficientes, minimizar, né, mitigar os erros, etc., usando essa tecnologia. Então, acho que é isso. Muito obrigada, viu, por ter aceito esse convite. Fico muito feliz. Muito bem. Então, finalizo aqui a nossa gravação de hoje. Mais um episódio do Entre Neurônios. E então, para você que está nos ouvindo que gostou, deixa aí o like, deixa aí um comentário, manda para o amiguinho que precisa ouvir isso, né? Que tivemos relatos importantíssimos da doutora Sabrina, assim, até da parte pessoal dela, que engrandeceram muito o podcast e a quem ouviu. E é isso. Nos vemos, então, no próximo episódio. Obrigado, Sabrina. Obrigado, Karen. Fique com Deus. Até a próxima. Obrigada. Até. Obrigada.